Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados irmãos, amados amigos. É com grande alegria que nós nos reunimos hoje, mais uma vez, aqui como igreja do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos adorar ao Senhor, com a nossa meditação da palavra, com louvor, e que todos possam estar aí reunidos nas suas casas e possam estar em família, adorando ao Senhor e fazendo desse seu lugar agora um encontro, que seria o nosso horário do nosso encontro, do nosso culto. Mas como estamos aí ainda afastados um dos outros, nós vamos fazer isso como temos feito nas outras semanas. Eu quero agradecer a Deus, pela vida da turma do FZ, que ontem eles fizeram uma live no Instagram e foi realmente uma bênção. Eu vi eles orando por tantas coisas, por tantas coisas importantes que nós como cristãos devemos estar orando. E ontem eles estavam fazendo isso e eu pude participar e pude ver. E também o louvor, que a Júlia e o Gabriel fizeram ontem e a gente aproveitou isso para que vocês pudessem também serem abençoados com esse louvor que eles acabaram de fazer. Mas ontem também nós tivemos início, ao nosso programa de estudo no panorama do Velho Testamento e foi realmente uma bênção esse início, dessa nossa nova jornada, dessa nossa nova experiência, de estarmos aí, cada um no seu lugar, conectado para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos, que vão estar ministrando sobre isso, sobre esse panorama. E ontem foi o Jorge, que esteve ministrando. Ele foi o mediador e queremos agradecer a vida dele também, que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida dele e sobre todos aqueles que ouviram, esse estudo. Agora, se você fala assim, mas eu gostaria de participar desse estudo, como que eu faço? Vai estar passando aí embaixo do seu celular, do seu computador, o endereço nosso, o WhatsApp da igreja. Mande um WhatsApp para nós, para que você possa participar desse nosso estudo. E é com muita alegria, como eu já disse, estou aqui mais uma vez, não assim como Edgar tem pregado, mas mais uma vez trazendo a palavra do Senhor ao coração de vocês. E espero em Deus que vocês possam ser muito abençoados por algo que Deus, durante toda essa semana, colocou no meu coração. E eu gostaria de orar nesse instante. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque mesmo, Pai querido, Senhor, distantes assim do calor humano, nós estamos agora unidos como igreja, nós estamos agora conectados com o céu, nós estamos agora, Pai, querendo adorar ao Senhor, ó Pai, com a nossa ministração da palavra, com o nosso coração, com os nossos améns, com os nossos glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que agora esse tempo seja um tempo somente dedicado ao Senhor, Pai. Pai querido Senhor, tire de nós toda distração, tudo aquilo que vai nos distrair, porque nós estamos em casa. Mas, Pai, que esse tempo possa ser um tempo agora dedicado ao Senhor, ó Pai, para podermos entender o recado do Senhor ao nosso coração e a nossa maneira, Pai, de adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá hoje, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como vocês estão vendo, sou eu que vou estar aqui com vocês hoje. E a semana passada, o Edgar, ele estava pregando, e conforme ele estava pregando, ele mencionou em um dos versículos que ele falou, que foi uma expressão usada por Jesus, que me chamou bastante atenção quando ele estava pregando. E aí eu pensei, comecei a pensar em várias situações a respeito daquela expressão naquele versículo.
Eu vou, aqui em poucas palavras, relembrar os irmãos o que foi. Ele estava se referindo à ocasião da morte de Lázaro. Quando Jesus ele faz a seguinte declaração para suas irmãs, né? Porque elas estavam muito angustiadas, né? Porque Lázaro, o irmão, havia morrido, né? E quando Jesus chega, Jesus diz assim: seu irmão há de ressuscitar. Ainda que esteja morto, viverá. E a palavra, a expressão que me chamou muito a atenção foi o ainda que. Ainda que ele esteja morto, ele viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E meus irmãos, esse ainda que, eu confesso que foi algo que ficou assim, queimando no meu coração, né? E eu comecei a meditar em algumas coisas, e conforme Edgar falou, já veio algumas coisas na minha mente, e eu pensei, diante daquela notícia triste, né, de morte, algo maravilhoso aconteceu, porque Jesus chegou e ele falou, ainda que ele esteja morto, ele viverá. O ainda que de Jesus foi a solução para aquele momento, ainda que ele esteja morto. E Lázaro ressuscitou para a alegria, né, de todos aqueles que estavam ali. E eu fiquei pensando muito nesse o ainda que, e eu comecei a falar assim, como que eu poderia desenvolver isso de uma forma que os meus irmãos pudessem entender aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí, essa semana, eu comecei a pensar em várias situações. E eu vou citar algumas delas, né, para que a gente possa entender. Jesus estava diante de uma multidão que o seguia de mais ou menos umas 5.000 pessoas. E diante daquela situação, Jesus estava levando uma palavra espiritual ao coração deles, mas Jesus olha e pensa, vou ter que alimentar todas essas pessoas. E Jesus vai no meio do povo ali e pergunta o que temos para comer, né? Seria mais ou menos isso, fazendo um resumo. E aí alguém tem 5 pãezinhos e 2 peixes. O que era isso diante daquela multidão? Nada. Mas aí veio aquela expressão no meu coração. Ainda que Jesus tenha 5 pães e 2 peixes, Jesus vai realizar um milagre. Meus irmãos, aquele ainda que para mim bateu muito forte, porque aquele ainda que fez com que Jesus multiplicasse aquele pão e conseguisse alimentar toda aquela multidão. E aí eu fiquei aqui também pensando no ainda que para nós. E aí eu pensei, puxa vida, a gente tem visto tantos noticiários, a gente tem visto coisas horríveis acontecer. E em questão de alimento mesmo, irmãos, nós ainda não estamos passando, eu creio que não estamos passando a necessidade do alimento, mas já existem pessoas passando necessidade do alimento. E aí me vem uma promessa muito que queima meu coração, que diz que o justo nunca mendigará o pão. E eu creio que essa é uma promessa que nós precisamos entender. Eu não sei o quanto de alimento tem no seu celeiro ainda, mas eu sei que existe um Deus, o Deus da multiplicação. Mesmo que você tenha só 5 pãezinhos e 2 peixes, Deus pode realizar o milagre da multiplicação. E aí, eu pensei um pouco mais e pensei em Faraó. Imagine Faraó e seu exército atrás do povo que estava saindo do Egito, porque não aguentava mais ser escravo, saindo do Egito, e eles dando o caminho, dando os passos, né, passos largos nessa saída, e o povo acaba se deparando com o Mar Vermelho à sua frente. E aí me veio novamente a expressão. Ainda que alguns pudessem estar temerosos, achando que seria o fim, porque atrás era o exército e na frente era o Mar Vermelho, um enorme mar.
mesmo diante dessa situação, Deus mais uma vez realiza um milagre. E ele abre um caminho no meio do mar para aquele povo, para que aquele povo pudesse passar. Meus irmãos, eu também trago esse ainda aqui para nós. Vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos olhar, na frente nós temos uma situação, atrás temos outra situação, e de repente a gente pensa que não temos mais saída, que não temos mais o que fazer, e de repente o Deus de milagre pode realizar um milagre na sua vida. Ele pode abrir o mar para você passar. Você não vai passar, você não vai se afogar, você vai passar em terra seca. Aí eu pensei também em Daniel. Daniel, ele entra em desacordo com o decreto do rei, de que ninguém poderia orar a outros deuses. E por conta desse decreto, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Aqueles leões famintos. Aqueles leões prontos a devorar qualquer coisa que caísse dentro daquele lugar. E para a surpresa de todos que jogaram ele propriamente do rei, nenhum fio de cabelo de Daniel foi afetado. Porque naquela noite o Senhor levantou anjos para fechar a boca do valente, para fechar a boca do inimigo, para fechar a boca dos leões. Aí me veio de novo a expressão, ainda que Daniel ele estivesse no maior apuro, Deus mostra o seu poder. E eu trago isso de novo para nós. Ainda que você possa estar sendo jogado dentro da cova dos leões, porque você não quis se curvar diante de uma situação, eu quero te dizer que Deus vai cuidar de você nessa situação. Porque Deus continua sendo Deus e Ele é o Deus do milagre. E Ele realizou um milagre na vida de Daniel. E eles ficaram todos surpresos. E muitas vezes nós precisamos orar para que o valente seja, que a boca do valente seja fechada mesmo. Porque o valente está ali querendo nos devorar, querendo nos destruir. Mas nós precisamos fechar a boca do valente. E Jesus, o nosso Deus, ele fez exatamente isso. Ele fechou a boca do valente. E aí eu pensei numa outra pessoa que foi Neemias. Pois Neemias, ele foi afrontado por Tobias e pelos seus irmãos. Pelos seus amigos, não irmãos. Pelos seus amigos. E ele foi afrontado de tal maneira, que olhem bem a expressão que o inimigo vai usar para desmotivar aquela construção. Prestem atenção, depois você lê lá na sua casa, Neemias 4:3. Ele diz assim, o inimigo, ainda que edifiquem os muros, vindo uma raposa, destruirá o seu muro de pedra. E aí, veio para mim, ainda que a afronta do inimigo tenha sido grande, Deus ajudou eles a edificarem os muros, porque o povo teve ânimo de trabalhar e reconstruir os muros caídos. Trazendo para nós, eu creio que nós também temos ânimos para reconstruir como teve Neemias. Porque nós temos a certeza de que Deus está no comando de tudo que possa nos acontecer depois dessa pandemia, depois dessa briga de poder que nós temos visto na televisão desses líderes. Mas nós temos a certeza de uma coisa, se nós sairmos e quisermos reconstruir e tivermos esse ânimo, nós vamos reconstruir tudo de novo. Porque a nossa vida parece que parou. Parece que faz um mês que a nossa vida deu um breque. E de repente parece que tudo desabou. Os muros desabaram. As ofensas, Satanás vindo e trazendo coisas na nossa mente. E de repente nós vimos tudo caído. Mas se nós tivermos, como Neemias, disposto a realmente levantar os muros, reconstruir a nossa vida, você vai encontrar pela frente
um Deus que estará com você, aconteça o que acontecer. E diante desses ainda que, Deus me fez lembrar de um livro, que é o livro de Abacuque. E eu vou convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Abacuque 3, dos versos 17 ao 19. Abacuque 3, 17 a 19. Vamos à leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Quando eu estava nesses meus ainda que, me veio esse livro de que coisa maravilhosa. Quando eu estava nesses meus ainda que, me veio esse livro de Eu trago isso para nós, irmãos. Coisa maravilhosa. Que nós, eu creio, estávamos exatamente no início como esse profeta. Nós estávamos se lamentando, questionando Deus. Não digo que todos, mas eu creio que alguns. Questionando Deus, por que tudo isso? Por que isso está acontecendo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E começou com o Abacuque num lamento. Mas eu tenho certeza de uma coisa. De que quando você sair dessa situação que você se encontra aí, preso, né? Vamos se dizer, dentro da sua casa, eu tenho certeza que no final disso você sairá glorificando o nome do nosso Deus. Abacuque, ele profetiza num tempo em que o reino de Judá estava à beira de um colapso. Será que há alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas foi exatamente assim. Abacuque, ele estava profetizando num tempo em que a nação de Judá estava à beira daquele colapso. Abacuque estava alarmado com a corrupção moral e a apostasia religiosa que havia tomado conta daquele povo. Parecia que a situação política, econômica, moral e espiritual estava totalmente sem controle. Parecia que o mundo estava de cabeça para baixo. E às vezes eu creio que nós pensamos assim também. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. A gente não sabe mais o que ouvir, quem ouvir, a quem dar crédito. É como se nós estivéssemos órfãos, estivéssemos sem ninguém nesse mundo, gente. Mas nós estamos sendo guiados pelo Deus Todo-Poderoso. É por Ele que a nossa vida tem que ser guiada. É por Ele que nós precisamos prestar reverência. É a Ele que nós devemos prestar o nosso culto. E o maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que vai ficar impune. Abacuque, porém, nos mostra que o pecado é uma fraude e ninguém escapará das suas consequências. Uma coisa é certa: quem semeia vento, colhe tempestade.
Quem semeia a carne, dela colherá corrupção. Um dia, todos terão que entrar no julgamento de Deus e prestar conta da sua vida. Irmãos, isso é uma coisa tão séria. E as pessoas levam isso com tanta brincadeira, sem imaginar a importância que tem disso na nossa vida. Abacuque, quando ele começou ali os seus questionamentos com Deus, o questionamento primeiro dele, lá em Abacuque 1:2, ele fala assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não vais me escutar? Vou repetir. Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Desculpa. Abacuque 1:2. Ele começa a sua indignação num vale profundo, mas quando ele termina tudo isso, ele termina, como falamos agora há pouco, louvando e glorificando a Deus. Ele vai do desespero à esperança, do temor à fé. Ele vai da angústia à paz. Porém, ele termina a fala dele, sabe de que forma? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. Nós lemos isso quando nós iniciamos a leitura da palavra. O que leva Abacuque a entrar nessa mudança em seu coração? Por que Abacuque ele começa a falar de outra maneira? É porque Abacuque ele tem a certeza da soberania de Deus na história do povo de Deus, na vida do povo. Os acontecimentos históricos não são apenas produto do engano humano, ou das ações políticas e militares, ou das grandes e poderosas nações. É Deus quem dirige a história. É Ele que levanta reis e abate reis. É Ele que levanta reinos e abate reinos. As rédeas da história não estão nas superpotências mundiais, mas na mão de Deus. Somente Ele tem o poder absoluto sobre tudo. Sobre tudo. É Deus quem tem o poder de tudo. Deus está sentado lá no seu alto e sublime trono, mas Ele também está aí, habitando com aquele que está abatido de coração, com aquele que está com medo, aquele que está com seu espírito perturbado, aquele que não sabe o que vai fazer, quando tudo parece que está sem controle. Se você estiver com Deus, você não estará sozinho e nunca estará perdido. Você nunca vai estar perdido se você estiver sendo guiado por Deus. E é isso que conforta o meu coração, que nenhum poder político ou econômico pode frustrar os planos de Deus na vida do seu povo. Nenhum poder econômico pode frustrar os planos de Deus na vida do seu povo. E aí me vem novamente aquela expressão: ainda que toda a terra se levante contra ele, o plano de Deus vai sempre prevalecer. Ainda que nós chegamos ao final do nosso recurso, os recursos de Deus ainda estão disponíveis para nós. Irmãos, o momento de crise muitas vezes é um momento de abismo, é um momento de incerteza, mas também pode ser um momento de grande oportunidade. De grandes oportunidades para vocês. Cabe a nós sabermos de que maneira nós queremos passar. De que maneira nós vamos responder a tudo isso que nós estamos vivendo. Este é o momento de transformar todas as nossas angústias e ansiedades e medos em poder da fé, meus irmãos. E o poder da fé, sabe o que é? É tempo de nós nos reinventar. É tempo de reaprendermos a viver em família. É tempo de se achegar mais perto do Pai. É tempo de ter mais
intimidades com Deus. É tempo de confiar e descansar no Senhor. Abacuque, ele não perdeu o ânimo diante do pavor da situação. Sabe o que ele fez? Ele subiu numa torre de vigia e clamou por um avivamento. E lá, em Hebreus 2:1, ele diz o seguinte: me colocarei na minha torre de vigília, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Meus irmãos, ele não ficou ali sem ânimo, não. Ele não ficou ali desesperado, não. Ele subiu na torre de vigia lá e ele falou assim: eu vou me colocar ali na torre. A torre pode ser seu quarto, a torre pode ser sua sala, a torre pode ser seu quintal, eu não sei, você não pode sair para a rua, mas a sua torre pode ser dentro de casa, ali, e você pode estar ali esperando o que Deus vai dizer a você. Meus irmãos, quando os recursos da terra acabam, os celeiros dos céus continuam abarrotados, irmãos. Pode acabar o recurso dessa terra, mas eu sei que o meu Deus está com seus celeiros lá abarrotados. Quando o braço humano entra em colapso, o braço onipotente de Deus sai em defesa do seu povo. A fé em Deus não é uma fuga dos problemas, mas é a única maneira que nós temos sensata de enfrentar vitoriosamente e nos colocarmos na presença de Deus. A fé não é a fuga dos problemas, meus irmãos. Os problemas, eles vão existir. E vão existir muito mais problemas ainda. Mas é a maneira sensata que nós temos de enfrentar isso, é nos colocando na presença de Deus. Então, Abacuque faz uma confissão tremenda nessa oração. E veja só o que ele fala. Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Que o Senhor se faça conhecido novamente em nosso tempo. Por isso, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, nesse tempo perdido. Mesmo na sua ira, Senhor, lembra-se e tenha misericórdia. Irmãos, que coisa maravilhosa! Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Que o Senhor se faça conhecido no meio desse tempo perdido. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche com o seu louvor. Ah, meus irmãos, ai, como é bom a gente poder saber que nós temos um Deus. É na presença de Deus que Abacuque mudou o tom do seu discurso e proclamou em alto e bom som: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meus queridos, meus irmãos, meus amados, meus amigos, diante de uma tragédia, se nós olharmos para baixo, ficaremos desolados. Se olharmos ao nosso redor para avaliarmos tudo que está acontecendo, essas circunstâncias da vida, ficaremos estarrecidos. Contudo, se nós olharmos para o alto, nós encontraremos paz. E o profeta, a confiança do profeta não está na provisão, mas está no provedor. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará, meus irmãos. Jamais falhará. Os recursos dessa terra podem falhar, pode faltar alimento, pode faltar tudo, mas Deus jamais falhará para aquele que busca o Senhor verdadeiramente. Quem essa semana não pôde contemplar o céu?
lindo, com uma mistura de cor maravilhosa, um final de tarde maravilhoso. Queridos, eu confesso que quando eu olhei para aquele céu, me trouxe uma paz tão grande, porque eu pude sentir de que Deus estava em nós, que Deus estava olhando por nós. O sentimento que eu tive é que Deus estava se movendo na face do abismo. Deus ainda espera o encontro do homem na viração do dia. Deus ainda espera você. O que você está fazendo aí? O que você vai fazer com toda essa mensagem? Deus ainda está te esperando. Os céus e na terra do caos, né? Voltando para cá, na terra do caos, da epidemia, do vírus assustador pairando sobre esse mundo. Eu vi muitos irmãos escreverem esse versículo e eu não podia deixar de falar. Mas os céus ainda proclamam a glória de Deus. Gente, nós estamos confinados, nós estamos aqui presos por essa epidemia, por esse vírus que está assustando o mundo, que está assustando países, está assustando a terra. Mas, de repente, a gente olha para o céu e a gente fala, os céus ainda proclamam a glória de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Podemos compreender agora que jamais Deus perdeu o controle da situação. E quando aquele céu estava daquele jeito, confirmou-se mais ainda a palavra no meu coração de que as rédeas ainda estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. As rédeas da história sempre estiveram nas mãos do nosso Deus. O reino do mundo pode passar, mas o reino de Deus será estabelecido eternamente, pois o Senhor Supremo, Rei do Universo, está no seu santo templo e toda a terra deve se curvar e se calar diante desse Deus. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus, por isso. Eu vou repetir, os reinos do mundo passariam, mas o reino de Deus será estabelecido eternamente, pois o Senhor Supremo Rei do Universo está no seu santo templo. E toda essa terra deve se curvar e se calar diante de um Deus que continua vivo. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser otimistas como Abacuque, pois a fonte da nossa alegria não está nas circunstâncias, meus irmãos. Mas não está na circunstância, meus irmãos. Espera aí que eu... Gente, isso me deixa tão assim que eu... O mundo pode ficar calado. Os montes podem se derreter e se lançar nas profundezas do mar. Ainda que a natureza possa se contorcer de dores, ainda que os terremotos façam tremer os alicerces da terra, mesmo assim o povo de Deus continua confiante e seguro em Deus. Ele continua crendo em Deus. Ainda que o curral possa ser um deserto sem a presença das ovelhas, ainda que a vide possa entrar seca e vazia dos seus frutos, o mundo inteiro pode entrar em colapso, ainda que os campos parem de produzir alimento, contudo, o povo de Deus ainda assim pode confiar que tem os alicerces firmes debaixo dos seus pés, ainda que tudo que me aconteça queira me fazer desistir. Ainda que os campos parem de produzir alimentos, ainda que tudo queira me fazer desistir, ainda que eu me sinta indigno, ainda que eu esteja sofrendo com toda essa pandemia, com todo esse isolamento, ainda que eu olhe para dentro de mim e penso que eu não vou conseguir, mesmo assim eu vou me alegrar e exultar no Deus da minha salvação.
E eu creio que é isso que você deve fazer. Você deve exultar, você deve declarar que Deus existe, que o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus tem as rédeas da história. O ponto final da história não está nessa pandemia, porque ainda existe uma vírgula que pode continuar essa história. E se a sua história esteja confusa, se a sua história está te trazendo medo, se a tua história está te colocando para baixo, eu quero te dizer que hoje existe um Deus que quer te colocar de pé novamente, um Deus que cuida da situação, um Deus que se faz presente. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus por causa da confiança que ele tinha em Deus. Por isso ele fez uma declaração de fé surpreendente, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o Deus da minha fortaleza. É Ele que me faz como os pés, como os da corça. A corça, meus irmãos, é símbolo da força, é símbolo da fortaleza, da firmeza, da beleza, da alegria de viver. O povo de Deus, ainda dentro das suas quarentenas, você pode continuar se alegrando em Deus, o seu Salvador, sabendo que dias melhores virão. Eu tenho certeza, irmãos, que os dias melhores hão de vir. Eu tenho certeza que quando você sair dali, você vai sair mais forte do que você entrou. Eu sei que o ainda que aconteça o que acontecer, você vai continuar crendo nesse Deus. E eu quero te convidar agora, meu irmão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Eu quero te convidar a você se reunir com a sua família. Eu não sei se você está com a sua família, se você está com os seus entes queridos. Eu não sei com quem você está. Pode ser que você esteja sozinho agora. Mas vamos orar juntos ao Senhor. Vamos crer de que Deus está com as rédeas na mão dessa história. Essa história não está perdida. Esse mundo pode estar em caos, mas um Deus maravilhoso existe. E eu quero orar com você. Podemos orar juntos agora? Pai querido Senhor, quando tudo diz que não, quando tudo parece que não vai acontecer, eu sei que eu não estou só, porque eu sei que o Senhor vem ao meu encontro. Maravilhoso Deus, a tua palavra foi pregada. Pai, os corações ouviram, os ouvidos ouviram, os corações receberam. Pai, que nessa noite, ó Pai, muitas vidas possam se render ao Senhor, possam parar de olhar as circunstâncias, olhar ao redor, mas que elas possam olhar para o Senhor que nos deu a vida. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos ampara, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos abraça, o Senhor é que nos pega no colo. E eu sei que nesta hora o Senhor está nos pegando no colo, Senhor, porque nós estamos com medo. Mas hoje eu não quero olhar para mais nada. Eu continuo crendo no Deus do impossível, porque o Deus do impossível, Ele não esqueceu de mim. Oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor não esqueceu daquele que está lá do outro lado ouvindo essa palavra. Eu sei que o Senhor não esqueceu dos seus filhos. Eu sei que o Senhor está com os seus olhos muito abertos e muito atento a tudo que está acontecendo. Oh Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Porque o Senhor se faz presente a cada dia na nossa vida. E juntos, nós sairemos mais fortalecidos do que entramos. Use esse tempo, essa oportunidade que você está tendo, para estar junto das pessoas que você ama.
para curtir a cada momento. Essa oportunidade que você está tendo para estar junto das pessoas que você ama, para curtir a cada momento. Essa oportunidade que você está tendo para estar junto das pessoas que você ama, para curtir a cada momento. Essa oportunidade que você está tendo